ele tem, se forem ver, um processador muito bom da Microchip, que é o DSPIC. Ele tem 2 motores de passo, então ele tem um motor de passo nessa roda e um motor de passo na outra roda. Ele tem vários LEDs, ele tem sensor com câmera, tem sensor a parte de som, então ele tem um microfone e tem saída de som também. Ele tem vários sensores de infravermelho para detectar obstáculo e eu tenho também acelerômetro, que eu posso detectar para onde que ele está indo, batidas, entre diversas coisas. Bateria de lítio, tenho comunicação Bluetooth e ele é hardware aberto. Aqui ele mostra um pouquinho a configuração dele, então do DSPIC, que é o processador. Então esse aqui que faz todo o processamento, que é um processador da Microchip muito bom, bem poderoso. No caso aqui ele tem 8 sensores de proximidade de infravermelho que estão distribuídos pelo corpo dele, né? Então eu tenho um sensor, são vários deles distribuídos pelo corpo todo do EPUC. Eu tenho 8 LEDs também, que normalmente eles iluminam o robô. Eu tenho uma câmera CMOS, acelerômetro que eu posso detectar então deslocamentos no eixo X, Y e Z, microfone e speaker, a bateria de lítio. Nesse caso deles aqui, eles trabalham direto. Aqui eles pegam uma bateria de lítio só e jogam para 3.3, porque esse robô aqui é um robô mais, ele é um robô para funcionar em cima da mesa, ele é um robô mais para estudo, então ele não precisa de tanta corrente assim. Aqui eu tenho comunicação RS-232, que vocês podem comunicar dados com um desktop ou por um notebook, com um DSPIC. Normalmente eu tenho que ter aqui um MAX 232 para converter os padrões da serial do DSPIC para um computador ou para um notebook. Eu posso conectar ele com Bluetooth também. E eu tenho conectores de extensão. E aqui ele mostra os 2 motores de passo. E aqui eu tenho os drivers de potência que fazem o controle do motor de passo. Então aqui ele mostra uma foto do EPUC. Aqui eu tenho o receptor do infravermelho, a parte de áudio aqui. Aqui eu tenho vários sensores de infravermelho nele. Então ele tem vários de infravermelho. Aqui a gente tem os LEDs do EPUC. O acelerômetro dele está aqui. A comunicação 232 está aqui. A câmera do EPUC ela está nessa parte. A bateria de lítio está aqui. Aqui eu tenho as rodas que estão conectadas no motor de passo que está aqui dentro. Que nem eu poderia ter, não lembro se esse aqui tem, né? Mas eu poderia colocar nele também um sensor óptico ou um magnético. Conforme a roda gira, eu sei a distância que o EPUC está andando. Mas isso depende às vezes para que o robô vai ser feito. Então se eu tivesse um perímetro da roda aqui de 100 milímetros aí. Então se ele dá, eu coloco o sensor óptico aqui, ele dá uma volta, a roda eu sei que ele deslocou 100. Se eu recebi 2 pulsos do sensor, eu sei que ele deslocou 200, né? Então isso eu poderia também fazer. E aqui ele mostra o EPUC, a parte mecânica dele, e aqui ele é aberto os motores de passo. Então aqui tem os 2 motores de passo conectados na roda. E aqui tem um DSPIC, esse cara aqui é um DSPIC da Microchip. Vocês podem ver que ele é um robô bem compacto, né? Aqui ele mostra provavelmente esses 2 chips aqui, como eles estão próximos desse cabo aqui que tem 4 fios. Esses 2 eu aposto que devem ser quase 100% que são os controladores do motor. Então, esse caso aqui são os chips de controle da parte de potência para o motor de passo. Então é uma placa de 4 layers, então onde ele tem a placa de circuito impresso com vários componentes. Esse top aqui é a face de cima, onde eu tenho as trilhas e componentes na face de cima. Esse bottom aqui que ele mostra aqui é a parte de baixo da placa, que eu posso ter às vezes só trilhas ou posso ter trilhas e componentes também.
E esses dois aqui, ó, são a parte interna. Ó. Tem dois layers da parte interna, que são dois níveis dentro da placa. Ó. Isso aqui é um sanduíche. E eu tenho trilhas aqui dentro. Só que aqui eu não tenho como ter componentes. E depois aqui ele mostra a máscara. Isso aqui é a máscara de solda, nesse caso aqui. Aqui ele mostra um pouquinho dos pinos do EPUC. Se vocês forem ver esses pinos, o PIC ele tem normalmente porte A, porte B, porte C, porte D. Então são tudo portas. Esses aqui são tudo que nem aqui, ó. Esse aqui é o porte A que ele chamou, o RA6 ele está mostrando até o RA15, ó. Isso são pinos digitais, ó. Então eu posso mandar sinais elétricos de saída ou eu posso receber. Mas nesse caso aqui são pinos digitais, ó. Aqui ele mostra o LAT, que é um registrador interno do PIC, ó, que é um tipo de registrador que eu tenho na entrada ou saída desses dados. Aqui ele mostra esse MMA 7260, ó, ele é um acelerômetro, onde eu tenho valores que saem X, Y e Z, ó. É esse cara que está mostrando ali, ó. E aqui ele mostra onde é que ele conecta ele no microcontrolador. Esse aqui, que existem várias maneiras de eu conectar, que nem eu já trabalhei com um acelerômetro bem parecido com esse aqui, que é um outro modelo, que ele já sai com um sinal digital. Esse aqui, se forem ver, ele dá um sinal analógico na saída, ó, esse acelerômetro aqui, ó. Então ele conectou aqui, ó, nesse AN7, AN6 e AN5. Então esses RB que eu tenho aqui, ó, é a porta RB do PIC. Isso aqui são pinos digitais, ó, que eu posso mandar sair um sinal, por exemplo, ligar um motor, desligar um motor, ligar um LED, como eu também posso receber sinais de entrada digitais. E esses AN que tem aqui, ó, são entradas analógicas desse DSPIC, ó. Então cada um deles em X, Y e Z de acelerômetro ele colocou num canal analógico diferente. Aqui ele mostra a programação do EPUC através do ICD, já ICDs mais novos, aí, que é esse CD2 aqui. E isso aqui é conectado na USB. A distância desses infravermelhos aqui não é muito alta, é alguns milímetros pelo que eu vi, ó. Então, se ele está andando para frente e não detecta nada, ele pode continuar andando. No momento que ele começar a detectar alguma coisa aqui nesse sensor, aqui ele pega primeiro com esse aqui, depois pode pegar com esse outro, aqui ele pode começar a fazer uma curva para a esquerda. Assim ele faz um mapeamento de todo o robô, tanto para frente, pelos lados e para trás. O RF também é parte digital e o RG também, ele tem bastante pinos esse microcontrolador, ó. E os AN, como eu comentei, são os analógicos, ó. Então esses AN são tudo analógicos. Aqui ele tem a conexão dos LEDs. Aqui eu tenho a conexão dos motores. Então são dois motores, mas eu tenho que ter 4 pinos para cada motor. Aqui ele mostra o processador, que é esse DSPIC. Aqui está mostrando que eu peguei uma figura do DSPIC 33, né? Aqui é um DSPIC 30, que é um pouquinho diferente, ó. Então ele tem a porta RA, que são pinos digitais, RB, que são pinos digitais, ó. Aqui ele tem a parte analógica de sensores analógicos, que eu posso receber sinais analógicos, parte de sensores, parte digital aqui, RC, RD também parte digital. Esse RD que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho a conexão do infravermelho. Aqui eu tenho a conexão do acelerômetro, que entrou em canais analógicos aqui, ó. Somente um motor aqui, que é o motor de passo. Isso está lá na documentação aberta dele, conecta aqui os 4 fios, né? Nesse caso aqui ele usa 2 chips para cada motor, ó. São 2 chips para cada motor, ó. Então ele normalmente tem que botar um código binário, ó. Então ele tem que fazer algo assim, ó. Aqui tem a tabela verdade dele e aqui ele pode conectar, eu posso conectar esse driver aqui, ele poderia controlar um motor CC, ó. Eu posso botar um motor CC e eu controlo através dessa ponte H, ó. Então eu tenho aqui, são MOSFETs que eu tenho aqui,
que na verdade são como se fossem duas chaves, ó. Então ele é algo nesse formato aqui, ó. Se fosse um motor CC, ó, vamos pegar no caso do motor CC, que é um pouco mais fácil de explicar, ó. Eu poderia ter mais aqui e aqui o GND, ó. Então o motor CC, se eu aplicar mais aqui menos aqui, o motor vai no sentido. Se eu aplicar mais aqui menos no outro lado do motor, ele inverte o sentido. Se eu fechar essa chave aqui e fechar essa chave aqui, a corrente flui por aqui, passa pelo motor e retorna para o negativo. Se eu fechar o contrário, agora fechei essa e somente aquelas outras eu abro, né? A corrente faz esse sentido aqui e eu tenho o positivo e o negativo e ele vai no sentido contrário. No caso do motor de passo, aqui é um pouco diferente, ó. Ele tem que fazer um código binário, ó. A saída tem que sair assim, ó. Então ele fez isso aqui, o motor deu um passo só. Ele fez isso aqui, o motor deu mais um passo. Ele fez esse código binário aqui, ó, o motor deu mais um passo. Então depende do motor de passo, tem que ver quantos graus esse motor de passo gira. Então tem motores de passo comum que giram 1,6 graus por passo. 3,6 graus por passo. Então, se for, por exemplo, 3,6 graus por passo, se eu dar 100 passos, o motor consegue girar uma volta só. O que significa isso aqui? Ó? Eu tenho que botar 100 códigos binários desse aqui, toda hora variando o bit, shiftando esse bit aqui, 100 vezes para ele girar uma volta só. Porque o motor de passo ele é feito para um motor ter precisão. Não é um motor para ficar andando assim, que nem um motor CC. Ó. Então eu posso saber quanto que eu vou girar no passo. Então são 2 desses aqui para cada motor. Né? Ele tem 4 desses chips aqui. Ó. Aqui ele mostra então o acelerômetro que eu falei para vocês, que ele entra em canais analógicos. Ó. Então cada um deles ele mede um dos eixos. Ó. Então direção X, Y e Z. Ó. Aqui está o chip e a alimentação dele, como é que se conecta no microcontrolador. Ó. Aqui eu tenho o sensor óptico dele, que normalmente ele tem, que é esse modelo aqui, TCRT-1000, que é o sensor do EPUC. Ó. Ele tem um emissor, que ele emite um sinal, que nem ele está mostrando aqui, ó. Ele bate numa barreira e retorna para um transistor, um fototransistor que eu tenho aqui, que é um detector. Ó. Emite, bate na barreira e volta. Então são vários desses sensores no EPUC. Então um deles é o emissor e outro é o receptor. É um sinal óptico que bate aqui de infravermelho e retorna para cá. Tá eletrônica, ó. Então ele bate lá, que ele envia o sinal pelo microcontrolador. Aqui tem um pino digital de saída do microcontrolador que está controlando aqui um transistor MOSFET que liga e desliga aqui esse LED. E aí provavelmente ele deve enviar esse sinal aqui numa certa frequência. É um sinal chaveado numa frequência. Que ele bate aqui e retorna. Então quando ele bater e retornar, ele vai acertar esse cara aqui, que é esse fototransistor. E aí ele vai dar um sinal de volta para cá. Aí pelo que eu vi desse sensor aqui, conforme a distância que eu tenho do obstáculo, ele vai mudar essa corrente aqui do emissor do transistor. Então através da mudança da corrente eu consigo detectar qual a distância que eu tenho do objeto. Aí eu vou movimentar para tentar deixar os sensores dele em cima do caminho, para a gente poder testar ele e poder ver ele funcionando. Ó, então aqui eu liguei ele como seguidor de linha, ele está funcionando. Eu não programei nada, ele aqui está mostrando os sensores de infravermelho também. E aqui ele está seguindo a linha com os sensores da frente. Ó. Então ele tem 3 sensores na frente para detectar o caminho. E aqui ele está mostrando a câmera também da divisão. Ele está com uma câmera também que ele consegue processar em escalas de tom de cinza imagens pequenas. Pelo que eu vi a imagem que eu pesquisei, a câmera é 640 por 480 e ele consegue 40 por 30 e poucos. Pela questão do peso da imagem. Então a imagem é extremamente... A imagem ela é muito pesada para processar, então ele diminui bastante o tamanho do quadro e acho que ele processa uns 4 a 5 quadros por segundo só, né? E em escalas de tom de cinza, né? Então ele tira a cor para ficar mais fácil de processar
e coloca um tamanho de imagem menor.